Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a aula de língua portuguesa? Então, em língua portuguesa, a gente está trabalhando os textos dramáticos, né? Inclusive, na aula de produção textual de ontem, a gente já começou um novo gênero textual, que é o manual de instrução, que a prof até colocou lá no positivo on, aparece para vocês lá como nas avaliações, mas lembram que nós fizemos textos como avaliação, mas não era avaliação, certo? Então, esse ali não é avaliação de produção textual ainda, ele está em avaliação para vocês poderem fazer o texto lá e a prof poder corrigir, comentar. Então, ele vai ser feito lá em avaliação, certo? A prof vai dar uma nota nesse texto, valendo nota livre para vocês de produção textual, né, em língua portuguesa, mas não é uma avaliação ainda. Então, apenas a nota livre, certo? Então, está lá em avaliação, no positivo on de língua portuguesa, o texto manual de instrução, que vocês vão fazer lá sobre um jogo ou uma brincadeira, seguindo as regras, né? Colocando o título, o subtítulo, que seriam os materiais que vão usar, e o modo de brincar, o modo de montar, de jogar, né? Então, vocês vão fazer colocando todas essas etapas, título, subtítulo, cada item em uma linha, com um pontinho para identificar cada item, né? Usando ortografia correta, pontuação, né? Então, prestem bem atenção, tá? Ele vale somente nota livre, não é avaliação. Agora, então, nós vamos terminar essa parte aqui do texto dramático que temos no caderno de atividades de vocês, na página 20. Então, lá, capítulo 9, você encena texto dramático. Leia um trecho de uma peça teatral. Então, a sinopse aqui, né? O que é a sinopse? É um resuminho do livro, conta o que é que vai contar o texto, o que vai conter no texto. Então, aqui, ó, vamos ver a sinopse desse texto aqui. Vocês já viram nos livros que lá no finalzinho, na capa dele, na capa de trás, né? Tem lá sempre uma sinopse do livro. Mas quando a prof pede, por exemplo, para vocês fazerem um relato sobre o livro, não é para copiar a sinopse, porque a prof sabe o que está escrito lá na sinopse. A prof quer um relato de vocês, como que vocês entenderam a história, o livro, né? Aqui, então, nesse caso, eles estão dando a sinopse, né? Que é para mostrar o que tem nessa peça, o que acontece nessa peça teatral. Então, Melinda. Meg vai à casa de Dona Melinda buscar o boneco que ainda não é. Então é o boneco, é o nome do boneco. Na esperança de convencê-la a completar sua coleção, leva seus bonecos para apresentá-los. O objetivo de tal estratégia é descobrir como Meg inventa os bonecos. Não só descobre isso, mas muito mais. A coleção só ficará completa com 10 bonecos. A guerra é deflagrada. Brinquedos e bonecos lutam. Cabe a Melinda resolver o impasse. E ela faz de uma forma extraordinária. Então, aqui a apresentação dos personagens, tá? A Meg é a menina que gosta de fazer suas bonecas. Melinda é a amiga de Meg e faz os bonecos. Guto é primo de Meg. Belarruba é a boneca criada a partir de um pelego magenta. Pelego, então, seria... a gente conhece os pelegos de carneiro, que é feito da pele do carneiro, do couro do carneiro. Magenta é a cor vermelha. Mas existem algumas mantas feitas também, de tecelagem, de tricô, que também são chamadas de pelego, né? Para montaria e tal. Vontade apertar. Veja aqui que está separado, né? Vontade apertar. É o boneco de pelego crespo, de cor ciano. A bola de luz é o boneco anjo. A maravilha enluarada é a boneca anjo. As sapatilhas vermelhas é a boneca bailarina. Varinha estrelada é a boneca fada. E cabelos brilhantes a boneca índia. Big Nose é o cão narigudo e farejador de Guto. Tunefel é o gato de Guto que adora dançar e cantar. Souris é o camundongo de cordas de Guto. Fininha é a dengosa girafa de Guto. Trip é o boneco de pilha que dança com passos curtos e leves e vive tropeçando. Grupo Cadame, bailarinas, grupo Frevanca, são cantores, dançarinos, mímicos, no desenrolar da peça participam dos acontecimentos.
Então, aqui vai ser só um trecho da peça, né? Então, não vai aparecer todos nessa vez. Então, pelego é uma manta colocada sobre arreios para deixar o assento mais confortável para cavaleiros. Como eu falei, pode ser de tecelagem ou pode ser de couro, de carneiro, né? Magenta é a cor vermelha e ciano a cor azul. Cenários do segundo ato. Uma sala de estar, mesa toda coberta com toalha, cadeiras, um balcão e um sofá. Então, aqui é para saber o que tinha no cenário, né? Ou seja, onde eles vão apresentar. Todos olham admirados quando entra Cabelos Brilhantes com o seu lindo cocar. Cabelos Brilhantes é a boneca índia, né? Que vocês viram lá. Cabelos Brilhantes. Rainha guerreira, coroada de penas, como perfume de flor. Não, é a procura de ser. Esther. Bonecos de pano, brinquedo. Bonecos de pano, brinquedos? Não, são partes alegres da vida de uma criança feliz. Então, é uma pergunta, né, que ela responde. Palmas e vivas. Os bonecos correm para junto de Melinda. Meg reclama. Então, ela fala da Meg. E eu? Eu também quero contar como tudo começou. Toco, vejo, escuto o mundo que me rodeia. E tudo terminou. Não é um conto de fadas. Quando as coisas que inventam pulam alegres para fora. Palmas e gritos de alegria. Então, vejam que aqui é a fala dos personagens, né? A Cabelos Brilhantes. Então, ela chega e falam para ela, rainha guerreira coroada de penas com perfume de flor. Ela vai dizer, não, é a procura do ser. A Esther aqui, então, bonecos de pano e brinquedos? Não, são partes alegres da vida de uma criança. E aqui a fala da Meg. Aí, na outra página, então, agora na 22, porque a 21 a gente leu ali, né? Na 22 tem lá, a primeira parte do trecho apresentado tem como subtítulo sinopse. Qual é a função dessa parte do subtítulo, então? É explicar como encenar a história? Ou apresentar os principais fatos que acontecerão? Então, é apresentar os fatos que acontecerão, como eu falei, né? Uma sinopse fala partes do livro, um relato, né? Um curto relato do que acontece. 3. Que personagens aparecem no segundo ato? Então, aparece lá a Cabelos Brilhantes, a Esther, a Melinda e a Meg, que é aqui, né? Aquelas que falaram, então. Cabelos Brilhantes, Esther, Meg e a Melinda, que tá ali, ó, que os bonecos correram junto. O que há de fantástico nessa história, então? Então, os bonecos aí têm ação humana, né? Então, eles correm para junto de Melinda, eles estão correndo como um ser humano, né? E falam também. Na 5 diz assim, todos os bonecos de pano apresentam as mesmas características? Justifique sua resposta. Não, né? Todos são diferentes. Então, tem a bailarina, tem a boneca anjo, o boneco anjo, a boneca índia. Então, todos têm características diferentes. Na 6 pergunta qual é o cenário desse segundo ato. Transcreva o trecho que descreve. Então, o cenário é onde foi feita a peça. Então, é uma sala de estar, com mesa coberta de toalhas, cadeiras, o balcão e o sofá. Lembram ali, ó, o cenário, tá? A 7 diz assim, quais são as principais características do texto teatral? Então, ele tem, né, apresenta lá cenário, personagens, né? E o leitor conhece os acontecimentos pelo diálogo entre os personagens e pelas rúbricas. Não é um narrador, né? Não é o narrador que conta esse fato. São os personagens falando uns com os outros. Ou pelas rúbricas, né? Que nós vimos que são as instruções lá, que eles colocam ali, sobre como os atores devem agir, né? Como se relacionar com o cenário e com o público. Então, aqueles quadradinhos que mostram o que deve ser feito, aquelas partes lá que tem as informações, né? Geralmente são destacadas lá no texto, né? Uma letra diferente das falas, pro ator poder identificar, né? E pro leitor também poder saber qual é cada parte do texto, né? Com mais facilidade. Então, as rúbricas são aquelas instruções que são dadas de como que os atores vão se apresentar ao público, vão interagir, certo? Agora aqui diz assim, releia essa fala da personagem Esther.
bonecos de pano, brinquedos? Não, são partes alegres da vida de uma criança. Que ideia esse trecho revela sobre a importância dos bonecos? Então, que os bonecos de pano são muito mais do que brinquedos. Eles são a alegria das crianças, né? Então, eles são mais que brinquedos. Normalmente, os bonecos de pano são amigos, né, da infância. Geralmente, as crianças tornam esses bonecos como parte delas, conversam com eles, né? Interagem. Então, não são apenas brinquedos. Então, eles são parte, né, da história da vida das crianças. E não são só meninas que brincam com bonecos de pano, né, ou de outros bonecos. Os meninos também utilizam bonecos de personagens, de super-heróis, ou até mesmo dinossauros e outros bonecos, né? Então, não são só meninas que vivenciam a história com bonecos, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje é essa. Ficamos por aqui, tá? Então, não esqueçam de fazer seu trabalho lá de produção textual e postar lá, então, no Positivo On em avaliação. Não é postar lá, vocês têm que digitar. Vocês já fizeram alguma vez, né? Então, vocês vão digitar o texto lá, prestando bem atenção no título, subtítulo, nos materiais, do modo de brincar ou de jogar, certo? Tem que colocar tudo. Pode ser qualquer brincadeira que vocês queiram colocar, ou qualquer jogo. Pode ser uma brincadeira de grupo, pode ser um jogo, vocês vão criar, certo? Então, façam lá para a prof, que a prof vai depois corrigir e coloca os comentários abaixo para vocês visualizar. Então, tá? Beijo e até a próxima aula.